Bom dia, bem-vindos a mais um Juntos para a Saúde, um programa da responsabilidade da Ação Portuguesa da ABC. Na semana passada falámos das diferentes formas de abuso de álcool. Definimos alcoolismo como o termo médico que significa dependência do álcool. Dissemos que o alcoólico não é somente aquele que bebe desalmadamente todos os dias, mas é também aquele que, quando começa a beber, não consegue parar. Ou é aquele que não sabe o que lhe é que aconteceu após ter tido uma embriaguez, ou é aquele que acaba no hospital ou numa esquadra de polícia. Citámos o exemplo daquela pessoa que até só podia beber, sem beber 3 vezes por ano, mas se em alguma dessas bebedeiras se colocasse assim em risco, ou cometesse algum ato de violência, ou ficasse com amnésia, entre outras consequências graves, então essa pessoa tinha um problema muito sério com o álcool. Afirmamos que o álcool é uma droga viciante e enumerámos algumas das razões que levam um ser humano a consumir álcool e citámos algumas das causas do alcoolismo. Hoje vamos saber como é que se encontra Portugal quanto ao consumo de álcool. Vamos divulgar qual é a quantidade máxima de álcool que pode ser consumida com segurança por dia e vamos dizer como é que o corpo se livra do álcool. Vamos indicar quais as pessoas que nunca devem ingerir bebidas alcoólicas e, finalmente, vamos falar sobre os medicamentos e álcool. E como é que se encontra Portugal quanto ao consumo de álcool? Portugal surge de uma forma sistemática como um dos maiores consumidores de álcool por pessoa na Europa e no mundo. O consumo de álcool em Portugal, embora menor do que há muitos anos atrás, continua invariavelmente elevado nos anos mais recentes. 1 em cada 4 portugueses admite beber álcool diariamente, a percentagem mais elevada da Europa. Não quer isto dizer, contudo, que abusem de álcool. 1 em cada 3 portugueses não bebe ou nunca bebeu álcool. O consumo excessivo de álcool atinge 3 vezes mais os homens do que as mulheres. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2014, Portugal é o 11º país da OCDE onde se consome mais álcool. Em relação a 2012, o inquérito SICAD, de 2016 a 2017, mostrou um acréscimo de consumo de álcool na população em geral e também na faixa etária entre os 15 e os 34 anos, como aliás já está a acontecer com o tabaco. O aumento de consumo de álcool e tabaco está a ser mais expressivo nas mulheres do que nos homens. Cerca de 15% dos portugueses têm um consumo excessivo de álcool, sendo que 8% são jovens entre os 15 e os 24 anos. Mais de 300 mil portugueses, ou seja, cerca de 3% da população, têm consumos de risco. À volta de 50% de adolescentes admite consumir excesso de álcool no final da semana. Portugal tem 8 alcoólicos crónicos completamente dependentes de álcool por cada 1000 pessoas entre os 15 e os 74 anos, sendo a dependência 7 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. Existirão, deste modo, cerca de 80 mil casos de dependência de álcool, cerca de 12 mil dos quais em tratamento, que é o valor mais elevado de sempre. Os alcoólicos em geral e os adolescentes em particular, a esmagadora maioria dos quais em idade escolar, deve estar consciencializada, entre outras consequências, que o consumo de álcool durante anos e anos origina perda das faculdades mentais, porque destrói lentamente o cérebro. Há mesmo quem afirme que o álcool prejudica mais o cérebro do que o cannabis, também chamada marihuana, ou haxixe, ou maconha, tudo são sinónimos. O excesso de álcool provoca ainda cerca de 4 mil internamentos somente por doença alcoólica do fígado e é responsável por cerca de 2 a 3% das mortes, a grande maioria devido à cirrose hepática, embora não nos devamos esquecer das centenas de mortes anuais por acidentes de viação, suicídios e homicídios relacionados com o abuso de álcool. 1 em cada 4 mortes por acidentes de viação deve-se ao excesso de álcool. Perdão. A tradição de considerar o álcool como uma substância relativamente inofensiva deve, portanto, acabar. Qual deverá ser o consumo máximo recomendado de álcool por dia? O consumo máximo recomendado, portanto, o consumo seguro de álcool, encontra-se bem definido desde há longo tempo. Estão a ver as imagens. É este o consumo de álcool por dia. A quase totalidade das organizações médicas afirma que é aceitável que um homem
possa beber uma cerveja 330 ml ou, repito, ou um copo de vinho tinto de 120 ml entre os 13 e 14 graus, ou um copo de 150 ml de vinho tinto branco, verde ou espumante a 12 graus, ou, repito, ou 30 ml de whisky, vodka, gin, rum, conhaque, aguardente com 40% de teor de álcool, ou 60 ml de vinho do Porto, licor beirão, martini, entre outras bebidas com cerca de 20% de teor de álcool, ao almoço e ao jantar, e que uma mulher possa beber metade da quantidade permitida aos homens. Os idosos maiores que 65 a 70 anos devem beber aproximadamente a mesma quantidade do que as mulheres. E por que é que falamos destes volumes precisos de bebidas? Pela simples razão de que todas elas apresentam quase o mesmo teor de álcool em todas essas bebidas. Com essa quantidade de bebida, ou seja, de álcool, é muito improvável que o álcool provoque quaisquer lesões ao organismo ou origine dependência, exceto se houver a predisposição genética referida no programa anterior. As crianças e os adolescentes até aos 18 anos não devem beber álcool. Contudo, admite-se que os adolescentes maiores de 16 anos, que cresçam dentro de famílias bem estruturadas ou em famílias sem casos de alcoolismo, possam beber a mesma quantidade recomendada às mulheres. Os pais podem e devem, pois, deixar que os seus filhos tenham as primeiras experiências com os diferentes tipos de bebidas alcoólicas na tranquilidade e segurança do seu lar, de modo a que estes possam depois fazer as escolhas mais acertadas quando estiverem nos seus convívios ou nas suas festas. É uma medida muito sensata que poderá evitar angústias posteriores. Não deverá ser colocada em prática se tiver casos de alcoolismo na família, na medida em que o seu filho pode ter a suscetibilidade genética que o possa predispor ao alcoolismo e, portanto, à dependência alcoólica. Daqui a pouco mencionarei outras pessoas que nunca devem tocar em álcool. Para a Organização Mundial de Saúde, beber 4 bebidas alcoólicas ou mais por dia, no caso do homem, e 2 bebidas alcoólicas ou mais por dia, no caso da mulher, já configura um consumo de risco ou um consumo excessivo. Como é que o corpo se livra do álcool? O corpo elimina do álcool de 2 maneiras. Cerca de 5% através da transpiração, respiração, salivação, excreção renal e a restante, cerca de 95%, através do fígado, a nossa fábrica capaz de destruir todo o álcool ingerido, uma substância não essencial para o organismo. Um fígado normal é capaz de eliminar um whisky de 20 a 30 ml em cerca de 250 ml de cerveja e cerca de 100 ml de vinho numa ou 2 horas. Depende da saúde de cada fígado, da idade da pessoa, do peso, do sexo, da quantidade de alimento ingerido antes de beber, do tipo de bebida consumida e da rapidez com que foi ingerida, entre outros fatores que determinam o tempo de eliminação do álcool no sangue. Não existe uma fórmula única que indique com precisão a velocidade de eliminação do álcool no organismo. Se beber uma lata de cerveja de 330 ml, ou 150 ml de vinho, ou 30 ml de uma bebida destilada, deve esperar pelo menos 2 horas antes de começar a conduzir, que é o mesmo que dizer que, nessa altura, a sua taxa de alcoolemia se situará provavelmente abaixo dos 0,5 gramas por litro. Se o indivíduo tomar 2 latas de cerveja, ou 2 copos de vinho tinto, ou 2 whiskies, deverá esperar 4 a 6 horas antes de começar a conduzir. Quantidades maiores de álcool aconselham tempos de espera superiores. Uma bebedeira severa implicará pelo menos cerca de 12 a 24 horas para eliminar todo o álcool. Por norma, é eliminado 0,1 gramas de álcool por hora, ou seja, uma pessoa que tenha uma taxa de alcoolemia de 0,8 gramas por litro precisa de 8 horas
para eliminar todo o álcool do seu organismo e cerca de 3 ou 4 horas para ficar com a taxa de alcoolemia abaixo de 0,5 gramas por litro, o valor máximo tolerado pela lei portuguesa. Acima desse valor, ninguém pode conduzir um veículo a motor. Quais serão, então, as pessoas que nunca devem consumir bebidas alcoólicas? Logo à cabeça surgem as crianças, os adolescentes até aos 18 anos, as grávidas, as mulheres que amamentam, as mulheres que planeiam engravidar e as pessoas com passado de alcoolismo e que se libertaram da dependência. Depois vêm as pessoas que sofrem de algumas doenças, como de coração fraco, ou seja, pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca, pessoas com antecedentes de hemorragia cerebral, pessoas com doenças crónicas do fígado ou do pâncreas, pessoas com história de epilepsia, pessoas com hipertensão arterial não controlada, pessoas com história de úlcera gastroduodenal e pessoas que tomem medicamentos para dormir. As pessoas que vão ser operadas em breve ou as que acabaram de ser operadas devem ficar sem beber álcool pelo menos um mês, antes e após a intervenção cirúrgica. Se realizar uma cirurgia para corrigir a obesidade, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia que reduz a dimensão do estômago, lembra-se do termo? Devem ficar 6 meses sem beber uma pinga de álcool depois dessa cirurgia. Finalmente surgem as pessoas que têm familiares com alcoolismo, quer dizer, familiares viciados e completamente dependentes de álcool. Recordam-se do que disse há pouco sobre a predisposição genética? Se os genes que favorecem o alcoolismo estiverem presentes na sua família, podem estar na sua pessoa. Se assim for, começa por beber uma pequena quantidade de álcool e, quando dá por si, já é um bebedor excessivo e depois um alcoólico crónico. A história familiar é, deste modo, extraordinariamente importante. E por que é que as pessoas que ingerem álcool não devem conduzir veículos a motor nem operar certo tipo de máquinas industriais? O álcool inicia o seu efeito 5 a 15 minutos depois de ser ingerido, se o seu estômago estiver vazio, e cerca de 30 minutos se o seu estômago estiver com comida. À medida que o tempo avança, começa a afetar as suas capacidades mentais e motoras. O tempo de reação, a percepção do risco e a precisão da condução diminuem. A percepção da velocidade e da distância fica alterada. O controle da força, os movimentos finos e o equilíbrio ficam transtornados. A capacidade de entender uma consequência negativa associada ao risco, ou seja, a capacidade de previsão, fica perturbada. A capacidade de concentração, de processar informação ou de julgamento são reduzidos e os comportamentos impulsivos de risco são aumentados, mesmo com doses moderadas de álcool. Conclusão: se beber em demasia, não conduza, não mexa em máquinas industriais. E se tomar medicamentos pode ou não beber álcool? Por norma, misturar medicamentos com álcool não é uma boa ideia. É bom que memorize esta regra básica. O álcool tende a provocar um impacto adverso na maior parte da medicação. Existem, na verdade, muitos medicamentos que não desejam de modo nenhum a companhia do álcool. Se é um bebedor excessivo ou um alcoólico crónico, terá que fazer um grande esforço para deixar de beber, se quiser que os medicamentos sejam eficazes e seguros. Se não conseguirem parar de beber álcool, ficam seguramente numa situação muito melindrosa. E estão descritas associações de medicamentos com álcool bastante preocupantes e algumas até relativamente perigosas. Eis alguns destes exemplos. Todos os diabéticos tratados com medicação oral ou com insulina devem saber que diariamente não devem beber mais que 2 cervejas, cerca de 660 ml, ou 2 copos de vinho, cerca de 250 a 300 ml, ou 2 whiskies, ou gins, ou vodkas, cerca de 60 ml, se for homem, e metade dessa quantidade, se for mulher, ou idoso acima de 65, 70 anos. Não esqueçamos que o consumo excessivo de álcool ou uma bebedeira num diabético pode originar uma hipoglicemia,
quer dizer uma baixa de açúcar no sangue, que o pode levar ao coma. Se tomar algum ansiolítico, ou seja, um remédio para acalmar ou para dormir, fique sabendo que a sua vida corre risco. Se beber exageradamente ou se em simultâneo tomar alguns desses medicamentos como uma bebida alcoólica. É que o álcool aumenta muito o efeito desses medicamentos e, por essa razão, vai ocasionar demasiada sonolência, demasiadas tonturas, perda da coordenação e de reflexos e, deste modo, pode favorecer os acidentes. A associação dos medicamentos para acalmar ou dormir com o álcool são especialmente perigosos para quem trabalha com máquinas ou para quem vai conduzir um veículo motor. Combinar álcool com alguns tipos de antidepressivos também não é aconselhável, porque pode afetar o estado de alerta, pode causar sonolência, pode alterar o pensamento, a concentração, o julgamento e pode diminuir a coordenação e os reflexos. Os sintomas da depressão podem também agravar-se se beber álcool em exagero, de modo contínuo. Se não quiser seguir estas recomendações, sugiro às pessoas que tomem medicamentos ansiolíticos, ou seja, remédios para acalmar os nervos, hipnóticos, ou seja, remédios para fazer dormir, e antidepressivos, ou seja, remédios para tratar a tristeza, que bebam álcool em pequena quantidade e sempre bem longe da hora da toma desses medicamentos. Mas nunca bebam álcool ao deitar, senão não irá dormir nada bem. Se tomar aspirina ou outro tipo de medicamentos que evitam a formação de coágulos ou trombos, ou para fazer o seu sangue menos espesso, pode beber álcool, mas somente em pequena quantidade. Se tomar paracetamol, cortisona ou anti-inflamatórios para tratar as dores de inflamação, tenha cuidado, porque em conjunto com o álcool vai aumentar a possibilidade de inflamar o seu fígado e o seu estômago, podendo desenvolver úlceras e até hemorragia digestiva. Se tomar medicamentos para tratar a tuberculose, é melhor não beber qualquer quantidade de álcool, porque ambos aumentam em muito a possibilidade de inflamar o seu fígado. Muitas mulheres que tomam pílula, ou seja, contraceptivos orais, ficam preocupadas que a ingestão de álcool diminua a sua ação. Muitas pessoas que tomam antibióticos ficam também preocupadas que a ingestão de álcool diminui a sua ação. Pois não fiquem. Se não ingerirem mais que a quantidade recomendada de álcool, não tem problema algum. Finalmente, se tomar narcóticos ou opiáceos, quer dizer, medicamentos, são os medicamentos mais potentes para tratar a dor, hoje em dia muito populares, direi mesmo demasiado populares, não ingira bebidas alcoólicas. Esses potentes medicamentos analgésicos, juntamente com o álcool em excesso, podem ocasionar sonolência, apatia, entorpecimento, dificuldade em realizar as tarefas diárias, entre outros efeitos prejudiciais. Em suma, a primeira ideia-chave para aqueles que bebem álcool em excesso é a de não tomar álcool em conjunto com os medicamentos. Se não conseguirem deixar de beber, façam todo o esforço para ingerirem a menor quantidade de álcool possível, nunca ultrapassando a quantidade segura há pouco referida para os homens, mulheres e idosos. A segunda ideia-chave é a de não tomar medicamentos em simultâneo com o álcool. Procure desfasar a toma de medicamentos com a ingestão de bebidas alcoólicas. Tomem medicamentos a uma determinada hora e bebam álcool algumas horas depois. Se porventura teve um dia em que abusou de álcool, espere pelo menos 6 horas antes de tomar qualquer medicamento. A terceira ideia-chave é de que se não beberem mais que 2 cervejas ou 2 copos de vinho tinto por dia, se for homem, ou uma cerveja, ou um copo de vinho tinto por dia se for mulher ou idoso maior que 65, 70 anos, não terá problema algum com a grande maioria dos medicamentos. Por hoje terminamos. Acho que estão já muito cansados de me ouvir e ver. E espero que continuem a gostar do programa. Despeço-me até ao próximo fim de semana.
Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.